Oi, pessoal. Eu sou o professor Neilo. A gente vai fazer aqui uma questão de movimento uniformemente variado, tá? Ela tem aceleração. Então, é o seguinte: um veículo desloca-se com uma velocidade de 10 metros por segundo quando, quando observa uma criança. Que observa que uma criança está na pista a 25 metros à frente dele. Se o motorista pisa no freio imediatamente, então ele pisa no freio quando a criança está a 25 metros à sua frente. Ele imprime ao veículo uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Aí o que é que vai acontecer? Ele vai parar só depois que atropelar a criança, vai parar 2 metros antes, 5 metros antes, 10 metros antes, 15 metros antes. Então a situação é assim. A situação é que no momento que ele vê a criança, a velocidade dele é 10 metros por segundo. Isso aqui seria o equivalente à velocidade inicial do meu problema. A criança está a 25 metros dele, então eu vou considerar aqui como sendo 0 e aqui como sendo 25. E a criança se encontra aqui, certo? Ele vai ter uma aceleração de freio, ou então ele vai ter uma aceleração negativa. A aceleração vai ser contrária à velocidade, vai ser para cá. Aí pergunta se ele vai parar, tá? Quando ele vai parar? A pergunta é quando ele para. Porque quando ele parar, não tem mais risco para a criança. Então a gente tem que saber quando é que ele para. Certo? Será que ele vai parar antes dos 25 metros? Será que vai passar? Será que ele vai conseguir? Né? Então, como é uma equação que tem aceleração, movimento uniformemente variado, então eu vou usar a fórmula espaço mais o deslocamento, que é usar essa fórmula aqui, a fórmula que tem aceleração, tá bom? Então, eu vou usar essa fórmula. Só que tem um problema, eu não sei o tempo que ele vai demorar para parar. Como é que eu vou descobrir o tempo que ele vai demorar para parar? Eu vou usar a fórmula, essa fórmula aqui, que é a segunda fórmula que tem do movimento uniformemente variado, tá? Sendo que a velocidade aqui é a velocidade final. Eu vou a velocidade final, certo? Então eu vou colocar os valores aqui para me descobrir. Eu vou usar essa fórmula para descobrir o tempo que ele vai parar, o tempo que ele vai demorar para parar. Então ele vai parar quando a velocidade final dele for 0, sendo que ele começou com a velocidade inicial de 10, só que a aceleração dele é negativa, é menos 5. Quanto é que é o tempo que ele vai demorar para parar? Se você olhar assim, no olhômetro, assim, você pode ver que o t é 2, né? Porque 5 vezes 2 dá 10, 10 menos 10 dá 0. Mas vamos fazer aqui, botar o menos 5 para lá, vai ficar 5t, e aqui vai ficar 10. T é igual a 10, aí eu divido por 5, então t é igual a 2 segundos. Em 2 segundos ele vai parar, certo? Usando essa fórmula aqui, eu sei que em 2 segundos ele vai parar. Agora eu só não sei se ele vai percorrer 25 metros, menos de 25 metros ou mais de 25 metros, ou seja, se ele vai atropelar. Aí eu vou usar aquela fórmula ali. S de t, né? Mas o t que eu vou querer saber é o de 2 segundos, mas vamos montar a fórmula. S de t é igual a quanto é o espaço inicial? É 0. Começou do 0. Mais quanto é a velocidade inicial? É 10 vezes o tempo. Quanto é que é a aceleração? É 5, né? Então vou pegar metade da aceleração, só que ela é negativa. Então vou botar menos 2,5 tempo ao quadrado. Essa é a equação daquele movimento. Tá? Agora eu sei que em 2 segundos ele para. Então vamos ver qual o espaço que ele percorreu em 2 segundos. Substituir o tempo por 2. Aqui já é 0, deixa. Então aqui vai ficar 10
vezes 2 menos 2,5. Aqui eu vou colocar o 2 ao quadrado. Então, o espaço, um tempo, 2 segundos, vai ficar 10 vezes 2 é 20, certo? E ficar 2,5 aqui. Aqui eu vou fazer aqui o 2 elevado ao quadrado, que dá 4. Então, o espaço percorrido em 2 segundos vai ser 20. Bom, 2,5 vezes 4, né, dá 10, né? Então, ele vai percorrer 10 metros. Então, o que vai acontecer? Ele vai parar em 2 segundos, percorreu 10 metros. Em 2 segundos, olha, ele percorreu 10 metros. Aí ele parou. E aí ele parou? Parou como? Ele parou a 15 metros da criança. Então a resposta certa seria 15 metros antes da criança. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal.